O título desse vídeo não foi Vojvoda odeia a base, porque a gente não tem ainda a confirmação oficial de qual vai ser a escalação do Santos para enfrentar o Flamengo às 18 horas no Maracanã. Mas se o Lucas Mussetti estiver correto nas mudanças que ele apontou na equipe com relação ao jogo do Palmeiras para enfrentar o Flamengo, eu já começo a me questionar. E olha que assim, para mim, independentemente de cair para a segunda divisão, o Vojvoda tem que ser mantido porque ele é o melhor técnico que treinou o Santos esse ano e eu não vejo nome melhor para comandar o Santos ano que vem. Dito tudo isso, com a ojeriza que parece ter o Vojvoda pela base, pode se repensar isso. Pode se repensar isso, porque por melhor que o Vojvoda seja, um técnico que tem nojo pela base é um técnico que a gente quer pro nosso futuro, pro Santos. Ele pode ser bom pras negas dele, pro Fortaleza, pro caralho a 4, mas é bom pro Santos, porque bom pro Santos tem que ser um técnico que goste da base. E se a escalação que o Lucas Mussetti deu, ele tem algumas dúvidas, principalmente no ataque, mas ele tem algumas convicções que novamente mostram a ojeriza do Vojvoda pela base. Será esse o técnico que a gente quer ter o ano que vem, independentemente de ficar ou não na primeira divisão? Demitir agora, tá? Não faz o menor sentido. Para até o final do campeonato tem que ser ele, pronto, acabou. Jamais vou defender isso, independentemente dos próximos resultados, por mais críticas que eu venha fazer. Mas precisamos, além de tudo, falar sobre o pensamento coletivo positivo, né? A diretoria do Santos não instaurou uma comissão do pensamento positivo, né? Então precisamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque tô vendo muita gente se contentar com perder de pouco. É isso mesmo? Bom, antes de qualquer coisa, se você chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada, fazer um ensejo aqui. Te recomendar demais a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, patrocinadora do Galvão Bueno, do Vini Júnior, que tá aqui. É a Bet mais confiável do país. Estão cansados de saber que apoia os projetos mais legais. Então, se você for maior de 18 anos, se você não tiver tendência a se viciar em jogos, se você for uma pessoa responsável, alguém que vai separar uma graninha, que sabe que pode perder e que não vai te fazer falta, aponte o seu celular pro QR Code que aparece, ó, para você aqui. Se cadastre na Bet Nacional ou clique no link que está aqui embaixo na descrição. Seja feliz e se divirta bastante, com responsabilidade, apenas para adultos. Fechado? Bom, feita a recomendação do dia, o Santos se prepara para enfrentar o Flamengo e, segundo o Lucas Mussetti, a escalação do Santos deve ser a seguinte: Igor Vinícius na lateral direita, o Mike está suspenso. Zé Ivaldo pela direita, substituindo Alexis Duarte. O Zé Ivaldo jogou pela esquerda e quem vai jogar pela esquerda é o Luan Pérez. O Ilharão continua como um zagueiro da sobra ali, meio que líbero. Líbero não, né? Porque hoje ninguém joga mais com líbero, é com linha de 3 e zagueiro centralizado. Souza mantido na lateral esquerda. E aí começam, na minha visão, os problemas, tá? Primeiro o Zé Rafael tem que jogar, foi um dos melhores jogadores contra o Palmeiras, é um dos jogadores do Santos, os melhores jogadores do Santos nesse campeonato. E aí, na ausência do Vitor Hugo, que está emprestado pelo Flamengo e não pode jogar essa partida, todo mundo pede, né? O bom tempo, bom tempo, bom tempo. Você vai jogar com a proteção do Ilharão ali atrás, com o Zé Rafael do lado, pô, a posição ideal para o bom tempo. O que ele vai fazer? Vai colocar o Schmidt. Não dá, gente, assim, o que aconteceu com o Bom Tempo no Santos é um caso para ser estudado. O Bom Tempo era um dos melhores jogadores do campeonato, cara. A galera adora pegar aí o percentual do time com Neymar e sem Neymar. Eu adoraria que todo mundo, que vocês pegassem e comentassem aí embaixo qual que é o aproveitamento do Santos do campeonato com um Bom Tempo e sem um Bom Tempo. É inacreditável como um dos jogadores mais regulares do Santos no campeonato, um jogador que mudou vários jogos no primeiro semestre, um jogador que ganhou seu espaço com muito merecimento, até sofrer a lesão, não consegue jogar com o Vojvoda, não consegue jogar, sequer entra no segundo tempo. Quando entra numa posição errada e aí aí ele vai mal e o Vojvoda não coloca ele mais.
É impressionante o que aconteceu com o Bom Tempo e a responsabilidade é do Vojvoda. O Vojvoda foi contratado para melhorar jogadores ruins, jogadores que não estavam performando, e ele não só não fez isso, todo mundo continua jogando a mesma merda que estava jogando, como um dos melhores jogadores do elenco ele piorou, porque tirou do time. Não é à toa que o aproveitamento do Vojvoda aqui é inferior à do Caixinha e à do Kleber Xavier. Pasmem, o aproveitamento do Vojvoda até agora é pior do que o Caixinha e do que o Kleber Xavier. Então assim, esse tipo de decisão me deixa muito puto, mas muito puto. Muito puto. Aí deve jogar o Barreal, a gente não sabe aonde, se pela direita, se pela esquerda, etc. Lá na frente, Neymar e alguém que vai ser ou o Guilherme ou o Lautaro. Ou pode sair o Neymar, jogar Guilherme e Lautaro, o Neymar sair do banco. Mas sabe o que tá certo também? Que o Robinho tá no banco. O Robinho, que foi um dos jogadores mais lúcidos contra o Palmeiras, que jogou numa grama sintética, a bola não queimou no pé em momento nenhum, que teve tranquilidade para jogar, que foi muito melhor que o Barreal no jogo, que se mostrou muito mais maduro com 18 anos do que a maioria dos velhos que ganham muito ali, que não fazem um caralho nesse campeonato, mostraram. E o Robinho é sacado. O Robinho foi sacado de maneira cretina no segundo tempo contra o Palmeiras, estava 0-0 o jogo. O Barreal não saiu, não tava jogando uma porra. E quem que sai agora pra entrar? Ou o Neymar, ou o Guilherme, ou o raio que o parta? O Robinho. Não dava pra montar um time. É muito simples. Essa zaga, beleza e tal, não dá pra montar um time com Zé Rafael, Bom Tempo. Que seja o Barreal na frente Neymar e Robinho. Não dá. Não dá, é impossível. Se você vai ter o Guilherme, se você vai ter Lautaro, olha o que o Lautaro tá fazendo, cara. O cara não tem condições de andar em linha reta. Se você pedir pro Lautaro andar em linha reta, ele não vai conseguir de tão falta de habilidade que ele tem em andar. É um manco. Mas não. É mais uma vez o Vojvoda colocando no cu da base. Eu não aguento mais. De novo, acho ele melhor técnico que todos esses caras. A gente não tem que analisar, a gente não tá aqui só para analisar aproveitamento, porque senão era fácil. A gente consegue, eu tenho a mais tranquilidade possível para dizer que o desempenho, apesar do aproveitamento pior, melhora com o Vojvoda a partir do momento que ele chega. Que o time taticamente melhora com o Vojvoda a partir do momento que ele chega. Que ele é muito mais técnico que foi o Carille. Ele é muito mais técnico do que era o Presunto lá, quando o Presunto caiu. Ele é muito mais técnico que o Kleber Xavier, que o Caixinha, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas, irmão, tá no Santos é base. E os caras da base, não é que a gente tá pedindo jogador da base que não vem jogando porra nenhuma, etc e tal. Pera aí, cara. O Bom Tempo era um dos melhores jogadores do Santos no campeonato. O Robinho, cara, assim, nos dois jogos que ele entra, né, contra o Grêmio e contra o Fortaleza, o Santos consegue empate muito por conta da entrada dele. Ele muda o jogo, ele causa muito mais preocupação na equipe adversária porque ele tem o drible. Teve um lance no jogo contra o Palmeiras, no Allianz ali, que ele pegou a bola na linha de fundo e foi pra cima do zagueiro. O zagueiro foi indo pra trás o tempo inteiro. Aí ele pegou, pisou na bola, tocou pra trás. Ele não arriscou o drible. Mas você vê a preocupação que você causa no adversário. Nenhum jogador do Palmeiras fazia isso com algum outro jogador do Santos. Toda vez que um jogador do Santos pegava a bola e partia no 1-1, o cara já vinha pra rachar, pra dividir, porque ele sabia que ele não ia tomar o drible. Do Robinho, o adversário já fica mais preocupado. E o moleque jogou bem contra o Palmeiras. Num ambiente hostil, 42 mil pessoas contra, gritando o tempo inteiro, Palmeiras brigando pelo título. E o cara o Vojvoda não só substituiu o Robinho quando ele estava bem no jogo, como agora não vai escalá-lo, segundo o Lucas Mussetti. Vamos ver a escalação. Mas é inacreditável mais uma vez. Agora, outro assunto que a gente tem que falar é o fato de que, a torcida... Não, tá todo mundo aí, vamos perder de pouco. Tem que perder de pouco porque, né, nossa briga não é essa. Irmão, deixa eu falar um negócio pra vocês. O Flamengo, né, assim, o Flamengo tem, em termos de dinheiro, em termos de
elenco, né? Banco de reservas, treinador, estrutura, uma coisa hoje de outro mundo, tudo mais, não sei o quê. Mas assim, eu vi o Flamengo jogar contra o São Paulo, dominou a maior parte do jogo, mas teve problemas defensivos nesse jogo, embora o sistema defensivo do Flamengo seja bom. Eu vi o jogo contra o Sport, que o Flamengo ganhou de 3-0 no Maracanã no último final de semana, mas em dado momento, assim, o primeiro tempo terminou 0-0 e o Flamengo tava com muita dificuldade para fazer gol. E é o Sport, que é o lanterna dos lanternas do Campeonato Brasileiro. Vi o Flamengo na Libertadores nos jogos pra valer ali com o Racing, tanto no Maracanã quanto lá em Avejaneda. Os jogos do Flamengo contra o Estudiantes. Cara, assim, com todo respeito, eu acho o time do Palmeiras melhor. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar o Brasileiro e vai ganhar a Libertadores em cima desses caras. Espero estar errado, vou torcer pra caralho pro Flamengo. Quero que o Palmeiras, todo respeito, se ferre nessa. Respeito os torcedores do Palmeiras aí, mas pô, não dá. Meu rival e tal, normal. Agora, sinceramente, esse medo todo, vamos tomar de 8, porque os caras fizeram 8 no Vitória, o Vitória que naquela época, do Carille, bicho. Calma aí. Claro que o Santos não pode jogar de peito aberto, etc. Mas se o Santos fizer um joguinho direitinho, competitivo e tal, e se o Neymar tiver inspirado lá na frente, coisas legais podem surgir desse jogo. Calma aí, pô. Se eu fosse torcer só pro Santos perder de pouco, eu nem assistia. Eu acho que dá pra sonhar com o empate. Dá pra sonhar, por que não? Num jogo que o Flamengo aperte o Santos, não seja muito feliz do ponto de vista ofensivo, que o Brasão faça uma boa partida, que o time do Santos esteja bem postado e que o Santos possa fazer 1-0, 2-1. Não acho um absurdo. O Santos vem brigando nessa situação e tal, mas eu acho que muito também por conta, se você analisar, tirando o jogo contra o Ceará, a maioria dos jogos que o Santos foi muito mal foram jogos que o Santos tinha a obrigação de mandar no jogo, a obrigação de propor jogo. Porque o time do Santos, quando não tem o Neymar, não tem criatividade. Quando não tem o Neymar e não tem o Robinho também, porque o Vojvoda deixa o Robinho no banco, né? Pra colocar no segundo tempo. Aí coloca Guilherme, aí coloca Barreal, aí coloca o caralho, mas não coloca Lautaro, mas o Robinho não. Os jogadores com criatividade pra quebrar a linha de 5, quando o Santos tem a bola, quando o Santos tem que martelar, o Vojvoda não põe. Mas, nos jogos que o Santos teve campo pra correr, teve um pouco mais... Cara, contra o Palmeiras, dava pra ter uma melhor sorte ali, né? Já falei bastante sobre isso. O Santos teve situações ali, cara, umas 3 bolas pelo menos, que o Santos poderia ter feito gol. A primeira bola do jogo, o Lautaro dá um passe ridículo, que era só o Robinho completar pro gol, ele dá muito forte, porque ele é horroroso. Teve uma segunda bola que o Zé Ivaldo dribla uns 3 jogadores do Palmeiras no campo de defesa, dá no pé do Zé Ivaldo, Robinho tava livre e ele se atrapalha com a bola. E teve a bike, pô, do Vitor Hugo, que o Gustavo Gomes tirou em cima da linha. Sem contar o gol do Ilharão, que estava impedido, mas não era por uma margem tão grande. Meio corpo ali na frente, com um pouquinho mais de sorte, saindo um pouquinho mais de trás, o Santos tinha feito 1-0 ali. O Santos teve chances. O Santos não fez um jogo horroroso contra o Palmeiras. Foi pressionado, massacrado, porque o time do Palmeiras é bom também. O time do Palmeiras, pra mim, é o melhor time da América do Sul. É melhor que o do Flamengo. Por mais que a Flamídia aí não admita, mas é melhor. Eu acho que ele vai ficar muito claro na final da Libertadores. Vamos ver. Final é final, 50-50 pode acontecer de tudo, mas eu não consigo enxergar o Palmeiras perdendo do Flamengo nessa final, não. Então, sinceramente, acho que a gente tá supervalorizando demais e se diminuindo demais. Dá pra fazer coisa melhor, dá pra sonhar. Acho que vai acontecer, não. O resultado normal é que o Flamengo ganhe do Santos e que ganhe bem, que ganhe tranquilo. Não é à toa que o Flamengo tá brigando pelo título e o Santos tá brigando por não cair. Isso aí até minha mãe, que olha a tabela, fala. Mas futebol tem nuances. E a gente tá aqui pra analisar as nuances. Acho que dá pra sonhar. Vamos ver. Estarei aqui ao vivo depois da live para comentar, mas passa muito pelo desempenho individual de cada um dos jogadores do Santos, pela vontade de cada um dos jogadores, passa pelo desempenho do Flamengo, porque também se o Santos estiver bem e o Flamengo estiver bem, esquece. Às vezes o time do Flamengo não tá numa grande noite.
Pode acontecer, cara, é futebol. É futebol. O Santos ganhou desse Flamengo na Vila Belmiro. Não ganhou? Por que não pode ganhar no Maracanã? Vamos ver o que acontece. E aquele dia o Santos fez linha de 5, com o Guilherme voltando como um extremo, lembra? Lembra disso? O Vojvoda podia estudar aquela partida, né? É isso, gente. O que vocês acham? 6 horas, a bola rola, parou de rolar. Estaremos aqui. Espero vocês. Um grande abraço e até já.